Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos aí com o segundo episódio prometido do nosso curso gratuito, tá? Aonde, como eu já havia prometido no vídeo anterior, eu vou falar aí, sobre alguns setups do método Oliver, ok? E o setup que eu vou falar aí hoje com vocês, nós vamos conversar, é sobre o VBS e o VSS. Tá? Antes de mais nada, eu peço para deixarem o like no vídeo, façam comentários, eu respondo aí todos os comentários. Tá? E será um vídeo, obviamente, longo, é uma aula. Tá? Então, assim, a minha ideia é que você assista com calma, não passe o vídeo inteiro antes de você entender aí tudo que eu estou falando, porque uma coisa depende da outra, tá? Então é necessário você entender o início para poder então entender o meio e depois o fim, ok? Bom, então dito isso, vamos aí para o 291, lembrando novamente, tá, que essa apostila é uma apostila aí feita por mim, tá, baseado nos conceitos do método Oliver. Tá? Então, tem muitas adaptações minhas aí para o mercado brasileiro que eu identifiquei aí depois que eu fiz o curso do Oliver em 2012. Tá? Eu sou um dos primeiros alunos aí do curso do método Oliver, né? No Brasil. Quando ele vem no Brasil, eu sou da primeira turma que fez aí o curso. E ao longo de um bom tempo, eu venho adaptando aí o método Oliver Velez aí para o mercado brasileiro. Tá? Como funciona mais, então os exemplos da apostila são todos aqui do mercado brasileiro, mini índice, mini dólar e ações, ok? Bom, eu já falei no passado aí alguns vídeos sobre o VBS e VSS, só que dessa vez eu falarei aí com detalhes, mostrando exemplos, mostrando os detalhes, certo? Muito importante também, se você não viu o primeiro episódio, tá? Veja o primeiro episódio, que muitas coisas que eu vou falar aí é necessário você ter assistido aí o primeiro episódio para você entender então esse segundo episódio. Tá? Então quem não assistiu, dê uma olhada aí no vídeo anterior, do vídeo do primeiro episódio da aula. Tá? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos VBS e VSS, são setups base aí do método. Tá? O VBS, a sigla mesmo diz Veles Buy Setup, e o VSS Veles Sell Setup. Então, um setup aí de venda, né, na ponta comprada, o buy, e na ponta vendida, o sell. Tá? Perfeito? Tudo bem. Então, aqui está falando, ao invés de eu repetir o que está escrito aqui, eu vou mais para o exemplo. O que é um VBS? VBS funciona da seguinte forma: como identificar um VBS? Você tem uma tendência de alta, ok? Essa tendência de alta, ela sofre um recuo. Tem um recuo depois de uma tendência de alta. Ela pode ser uma tendência forte ou uma tendência mais fraca, mais lateral, mas o que importa é uma tendência de alta, né? Candles não vamos dizer de volume, eu não olho volume, mas candles aqui, que você vê que está subindo, né? Está ficando longe das médias, o que ele faz? Ele volta para as médias. Né? Então é literalmente um zigue-zague. Né? Quando você tem um zigue-zague assim, ele sobe, aí ele cai um pouco aqui, nessa queda existe a possibilidade de um VBS para você então continuar subindo com o ativo. Tá? E o exemplo é justamente esse. Tá? Ele sobe e cai. O que é importante é o seguinte, tá? Você tem um VBS, no mínimo, depois de 3 candles de queda. Tá? Então o VBS só vai acontecer depois de 3 candles de queda. Aqui você tem uma alta, ele recuaram aqui 3 candles, no mínimo 3 candles, você tem a possibilidade então de um VBS. Não tem problema se forem 4 candles, não tem problema se forem 5 candles. Pode também ser um VBS. O que vai diferenciar é o que eu vou mostrar para vocês já já, que vocês vão entender aí em relação ao operacional. Aí vocês vão entender melhor. Mas por enquanto, eu quero que vocês fiquem aí com a ideia inicial, que o VBS, você tem uma tendência de alta,
você tem um recuo de no mínimo 3 candles. Quando eu falo no mínimo de 3 candles, não adianta você ter um recuo assim, ó. Tá? Você tem um candle vermelho, aqui depois tem um candle verde, depois tem um candle vermelho. Tá? Eu preciso de uma sequência de 3 candles vermelhos, no mínimo 3 candles vermelhos, uma sequência, certo? Recuo de no mínimo 3 candles de mesma cor, ok? Bom, e o contrário? O contrário é o VSS, tá? Então aqui eu tenho uma tendência de baixa clara, tá? Eu tenho uma tendência de baixa, eu tenho um repique de no mínimo 3 candles, assim como esse exemplo aqui de cima, que foram 4 candles aqui, ó, de recuo, né? Aqui eu tive 4 candles de repique, tá? Então, é justamente o contrário. Eu coloquei esse exemplo na apostila justamente porque é o oposto. Aqui você tem uma tendência de alta, você tem no mínimo 3 candles de recuo, e aqui você tem uma tendência de baixa, no mínimo 3 candles de repique. É a mesma coisa, só que aqui você vai estar pensando na compra para subir, e aqui você está pensando na venda para descer. Tá? No mínimo 3 candles de mesma cor. 1, 2, 3, 4 verdes. Aqui foram 1, 2, 3, 4 vermelhos. Mas a partir de 3 está valendo. Ok? Beleza. Como é, então, o operacional? Tá? Como nós vamos fazer o operacional? É um setup para ser operado sempre a favor da tendência. Então, inicialmente, ó, só para vocês entenderem, imaginem, peguem isso aqui, ó, dessa forma, tá? E coloquem isso aqui, ó, essa subida e essa queda aqui. Coloquem, imaginem na mente de vocês esse movimento que aconteceu, só que aqui. Né? Para ficar mais claro para vocês, ó, eu vou fazer, ó, mais ou menos isso aqui, ó, certo? Ó, ok? Ó. Não é mais ou menos isso que aconteceu, tirando os pavios? É, subiu e recuou. Só que vamos deixar as médias aonde elas estão. Tá? Vamos deixar as médias aí onde elas estão. Ou seja, isso aqui está acontecendo abaixo das médias. Se isso está acontecendo abaixo das médias, eu não posso pensar em um VBS, nesse caso. Eu só posso pensar num VBS se esse movimento estiver acontecendo acima das médias. Isso aqui, esse movimento aqui embaixo, não significa absolutamente nada para mim em termos de VBS. Ok? Utilizando a mesma ideia, vamos pegar esse movimento, e vamos colocar esse movimento aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Vou repetir esse movimento aqui, ó, sem os pavis, para ficar mais fácil para mim, né? Ok? E aqui eu tenho a perda aqui do candle, tá vendo? Um vermelhinho aqui. Só que eu vou deixar as médias da mesma forma, né? Eu vou deixar as médias aqui embaixo, ou seja, aqui eu não tenho que pensar num VSS aqui, ó. Eu estou fazendo um VSS acima da média, não existe. Eu tenho que pensar um VSS abaixo da média. Perfeito? Bom, entrada a partir do terceiro candle de recuo, no caso se for um VBS, ou terceiro candle de repique, devendo mudar a entrada para o quarto ou o quinto candle, se for o caso, não havendo problema do quarto ou quinto candle ser de outra cor. Beleza? Então, observem, vamos utilizar esse exemplo aqui. Na verdade, vamos ver se nós temos alguns exemplos aqui. Ó. Vocês observem que o material é bem extenso, né? O material é bem extenso. Ó, prefiro essa situação prática aqui. Ó. Tá? Observem. Tendência, ó, a mesma coisa. Tendência de alta, recuo de 3 candles de mesma cor. Ou seja, você tem um VBS aqui. Certo? Perfeito.
Então, o que você deve pensar nesse exato ponto aqui, ó, no ponto que eu estou falando aqui, entrada, você já pode pensar na compra, na superação 5 pontos acima desse candle, se superar esse candle em 5 pontos, se for o mini índice, e no caso aqui, o mini dólar, meio ponto aqui superou a uma entrada na ponta compradora. Perfeito? Observem que na continuação, ó, esse candle, que era o vermelho aqui, ó, você tinha colocado então a sua ordem na superação desse candle. Esse era a sua entrada. Mas observe que depois dele houve um outro vermelho. Tá? Se houve um outro vermelho, a sua entrada ela não precisa ficar estática ali nesse terceiro, não. Ela pode passar, ficar mais embaixo aqui nesse quarto, o que vai diminuir então o seu stop. Então, depois de 3 candles, você pode colocar a sua ordem na superação do terceiro candle de baixa, porém, se vier um outro candle, se esse candle posterior não superar, não romper, você então pode baixar a sua ordem para esse candle vermelho, aqui, para diminuir então o seu stop. Aqui eu estou explicando na apostila. A entrada deve ser alterada para esse candle, visto que esse tem a máxima menor do que a anterior. É o que eu acabei de explicar aqui no vídeo. Tá aí no slide. Tá? Lembrando que essas apostilas aí, elas podem ser obtidas, tá? Pelo site. Ok? São 2 apostilas. Né? 816 páginas as 2, tá bom? Olha o que aconteceu. Houve o rompimento e o alvo, a RP alcançada, e agora esperar a final. Lembrando, pessoal, se alguém tem alguma dúvida aí, ó, eu deixo a pergunta, eu não vou responder, eu deixo a pergunta aí para vocês se esse exemplo aqui está em lock 3 ou está em lock 1. Eu deixo a pergunta aí para vocês, não vou responder. Quem tiver dúvida aí pode fazer a pergunta aí nos comentários. Tá? Então essa é a primeira pergunta aí do vídeo, tá? Da aula, na verdade. É uma lock 3 ou uma lock 1, esse candle aqui. Ok? Perfeito. Então, desculpa, então nós tivemos aí, ó, um VBS, claro, com RP alcançada. Quando nós vamos aqui, ó, para o operacional, eu falo que é 1 para 1 do stop, o final é 2 para 1, tá? E faltou dizer aqui que depois da RP o stop é colocado no break-even, tá? O stop é colocado no break-even, tudo bem? Então, na hora que você tem um gain como esse aqui, ó, RP alcançada, stop depois da RP, tá vendo aqui, ó? Stop depois da RP, ou seja, a RP foi alcançada, você trava o restante da sua operação aqui e larga o resto na final. Aqui é 2 para 1, aqui é 1 para 1. Uma coisa muito importante, tá? Que tem uma adaptação minha aqui para o mercado brasileiro que tem a ver com a volatilidade do mercado brasileiro. Então preste muita atenção nisso. O mercado brasileiro é muito mais volátil do que o mercado americano. Tá? Não há dúvida disso, certo? Então, todos os testes que eu fiz aqui, não é muito legal vocês utilizarem o stop de um único candle que o Oliver utiliza nos Estados Unidos. Lembrando, ele está operando o mercado americano, nós estamos operando o mercado brasileiro. Existe sim muita diferença. Tá? Existe sim muita diferença. No mercado brasileiro, você pode... mas o stop de um único candle, ele fica mais agradável, ele fica menor. Eu concordo com isso. Só que você vai estopar mais vezes. Você prefere
estopar mais vezes. E outra coisa, quando você entra aqui, ó, eu falo que o ARP é 1 para 1. Então, o stop nesse caso aqui é o stop aqui. Inclusive é um stop bem técnico, né? Vocês podem ver que o stop fica abaixo da M20 aqui, que é um stop bem técnico. Vocês concordam que o trade ele pode vir aqui, dar uma violinada, voltar e atingir o alvo. Já quantas vezes vocês já viram isso acontecer? No mercado brasileiro, principalmente. Quantas? No índice dólar, tá? No índice no dólar. No índice mais ainda. Tá? Quantas vezes isso já aconteceu aí com vocês? Né? E outros métodos, tá? Outras situações. Ou seja, a volatilidade do nosso mercado, principalmente aí o mercado futuro, é muito alta. É muito alta. Tá? Então, eu dou um candle de lambuja, por assim dizer. Tá? Eu dou um candle de lambuja. Porém, eu também busco o ARP dessa lambuja que eu dou. Então, se eu aceito tomar um stop, tá aqui, eu faço 1 para 1 aqui, depois 2 para 1. Ok? Perfeito. Aqui nós temos o exemplo aí do VSS. Observem, uma tendência de baixa. Eu falei no início do vídeo que eu não preciso ter uma tendência de baixa sólida assim, ó. Opa, uma tendência de baixa assim violenta, né? Cai, 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 lindo, e depois volta. Eu não preciso. Eu posso ter uma tendência de baixa meia lateral assim, serve, contanto que eu tenha candles de queda aqui, depois eu tenho candles de alta. Observe que aqui eu tenho uma sequência de 3 candles de alta, ou seja, 3 candles de repique em sequência, tendência, depois de uma tendência de baixa, eu posso colocar uma venda a partir do terceiro candle de repique, depois de uma tendência de baixa. Lembrando que o meu stop não está nesse único candle, meu stop está no candle anterior. Como esse candle anterior está colado, praticamente, a máxima dele está colada aqui nesse candle verde, eu coloco então um pouquinho mais afastado, devido à volatilidade. Ok? E foi muito bem. Tá? Foi muito bem, eu consegui a minha RP e quase estou aqui no meu alvo final. Inclusive, na verdade, pelo desenho aqui, a meu ver, pelo stop que eu coloquei aqui, não, mas na verdade esse desenho aqui eu acabei errando, né, pessoal? O stop aqui, ó, do desenho anterior, o stop está aqui. Considerando o stop aqui, realmente eu vejo aqui no exemplo de olho aqui que eu acho que eu errei um pouco essa RP. Essa RP está um pouquinho para cima aqui, ó, e esse alvo final foi atingido aqui já, tá? Ok? Depois da RP atingida, tá? Depois da RP atingida, o stop vai para o break even, tá? Stop depois da RP. Stop inicial e o stop depois da RP. Ok? Deixar para ir para o alvo final. Tudo claro até aí, pessoal? Essa é a primeira parte aí do vídeo. Tá? Se você não entendeu, dê uma olhada aí, tá? Porque eu preciso que você já tenha esse conhecimento aí, ó, para eu poder continuar o vídeo. Então, se você não entendeu, faça pausa no vídeo agora, tá? E escute de novo para você então aprender. Muitas coisas que eu falo, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, na página 107, mais ou menos. Isso. Olha só. Nessa página 107, tá, eu digo que para o melhor estudo, né, para o melhor estudo e compreensão dos setups, é de suma importância a observação dos seguintes pontos a seguir. Conceito e identificação do setup operacional. Observe que nesse breve pedaço aí do vídeo, eu falei de conceituação e identificação, tá, e do operacional. A maior parte dos operadores do mercado que eu vejo aí, o pessoal, independente até mesmo do método, só fica preocupado com isso aí. Conceituar, identificar e operar. Entrada RP, realização parcial, a total e stop. Só que, pessoal, isso aí é muito básico. Tá? Isso é muito básico. Isso aí, vamos dizer, isso é obrigação você saber. Tá? Esse quadradinho pequeno aqui em volta do grande é obrigação.
Se você não estiver seguro do que você tá, dos conceitos da identificação do setup e do operacional, você não sabe onde você entra direito, você não sabe onde você coloca o seu stop, onde você sai realização parcial e total, você não deveria nem estar operando na conta real. A verdade seja dita. Se você não souber isso, você está ainda bem lá para trás. Tá? Bem lá para trás. Isso aqui é obrigação você saber se você quiser tirar alguma coisa do mercado. Senão o mercado vai passar como um rolo compressor em cima de você. Ok? Mas, isso aqui é o básico. Sabe? É a linha básica. Qual não é a linha básica que vai te ajudar a ir mais para frente? Isso aqui, ó, a parte de baixo. Tá? A parte de baixo. Se você não souber a parte de baixo, você pode até ir por algum tempo bem no mercado. Mas no médio prazo, a parte de baixo aqui vai fazer muita diferença. Tá? Você não vai conseguir ir para frente no médio prazo, não, sem a parte de baixo. Tá? Qualidade do setup. Então vamos lá. Qualidade do setup. Indispensável para o jogo de lotes. O que você precisa saber? Você precisa saber muito do episódio 1 que eu disse. Aonde você vai entrar maior, aonde você vai entrar menor no setup. Quais são os filtros do setup? Será que o setup tem filtro? Qual que é o pontos negativos e positivos? Qual que é o percentual de stop desse setup? É grande, é pequeno? Certo? Então tem muita coisa aí, tá? Tem muita coisa. Ok? Muita coisa aí. Tudo bem? Pois bem. Aqui nós temos aí, então, o operacional. Tá? Ó. Como eu já havia conversado com vocês, o VSS aqui. Tá? Não vamos demorar muito tempo. E o VBS. Ok? Aí eu faço a pergunta. E vocês precisam saber responder isso, porque isso está diretamente relacionado à qualidade do setup. Eu não vou responder no vídeo. Tá? Quem tiver dúvida, me pergunta que eu posso responder. Tá? Isso aí é para vocês pensarem. Eu faço isso com meus alunos aí, para vocês pensarem. Não pode dar também tudo mastigado. Vocês precisam pensar. Tá? Aqui, vamos colocar esse exemplo. Deixa eu ver dois exemplos. Vai. Esse exemplo aqui, tá? Observe então. Esse exemplo, ok? Um VBS, certo? Ó, já está acima das médias, recua 3 candles, né? E o rompimento foi no terceiro candle, aqui bonitinho, tá? Stop de proteção, aqui 1 para 1, 2 para 1. Tudo bem. O que você precisa saber? Você identificou e você sabe operar. Perfeito? Agora vem a pergunta. Esse é um VBS. Só que esse aqui de baixo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Esses dois aqui de baixo também são VBS, né? São dois VBS aqui, ó. Tendência de alta, recuo de 3 candles, rompeu, foi embora. Tendência de alta, recuo de 2 candles, make lateral, rompeu e foi embora. Tá? É o que eu chamo das locks. Isso aqui é a lock 3. Esse também é uma lock 3. Lembra do episódio anterior? Tudo bem. Essa é uma lock 3, essa é uma lock 3. E essa aqui, ó, tá em qual lock? Eu vou facilitar para vocês. Essa aqui é uma lock 1. É uma lock 1. Qual é a qualidade? E aí eu faço a pergunta. Qual é o VBS de maior qualidade? O desse exemplo? Ou esses dois aqui desse exemplo? Qual? O de cima que eu acabei de mostrar, o anterior, ou esse?
qual tem o maior qualidade? Quando eu digo qual tem maior qualidade, eu pergunto para vocês, aonde vocês estão autorizados a entrar com lotes maiores? No primeiro ou nesse? Nesses dois. E é muito interessante vocês observarem que, assim, olha só, você nem pode pensar, você não, nem, vamos dizer, nem, assim, aí você observa, se você não souber o que eu estou te perguntando, não adianta ver o que aconteceu já no gráfico. Primeiro que é futuro. E mesmo assim, ó, você observa que ele foi bem aqui, né? Esse VBS foi bonito, tá? Só que esse VBS aqui, ó, ele também foi bonito. Olha esse aqui, ó, ele foi embora. E até mesmo esse aqui, ó, ele foi embora, lindo também. Certo? E eu te pergunto, qual tem maior qualidade? Independente de você ter visto o que aconteceu. Aquele de lote 1 ou esse de lote 3? Aonde você empregaria lotes maiores? Tá? Não vou responder no vídeo. Vocês, se tiverem dúvidas, vocês me perguntam aí, façam perguntas aí pelo próprio YouTube. Ok? E isso está diretamente relacionado à qualidade. É essa qualidade que você vai saber aí aonde você empregar maior lotes, onde você empregar em menor lotes. Aqui, esses dois exemplos, essas duas localizações, elas foram bem, as duas. Mas não necessariamente vai acontecer. Uma delas é a que, teoricamente, é sempre mais forte. Ou o slide de lock 1 ou o slide de lock 3. Então, se você tem essa ideia na mente, não interessa o que e aqui você está vendo o gráfico pronto, interessa o que você entende. Certo? Interessa o que está designado para você fazer. Você tem que fazer como se fosse literalmente um robô. Né? Essa é a verdade. Você tem que operar pensando aí na questão como se fosse realmente um robô. Né? Você tem uma métrica a ser seguida, tá? E você cumpre essa métrica. Senão, as coisas não funcionam. Tá? Então você precisa realmente de ter essa ideia aí. Tá? Precisa mesmo. Tudo bem? Entendido aí? Isso tem a ver com a qualidade. Tá? Agora, o que nós temos além disso? Tá? Nós temos além disso. Os pontos positivos e negativos e os filtros, eu coloquei tudo junto, tá? Eu coloquei tudo junto. Então, eu estou aqui, ó. Olha lá, pessoal. Eu só entro com mão pesada nesse setup se existirem os critérios máximos para o mesmo. Mercado já maduro. Ah, então tem uma coisa importante aqui, ó. Tá? Tem uma coisa importante aqui para dizer para vocês. Ó. Observem que vocês concordam que esse aqui é um VBS? Você está numa tendência de alta, você desceu, 3 candles, rompeu, tá? E foi embora. Assim, foi embora assim, né? Deu uma esticada. Independente de você ter visto se o mercado deu ou não essa esticada, esse VBS, nós estamos falando de mini índice aqui, né? E eu estou falando de 5 minutos, time frame de 5 minutos, tá? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 minutos aí, ó, aparecendo um VBS. Eu falo que o mercado não está maduro para um VBS. Por quê? O VBS é um setup para você continuar seguindo a tendência. Tá? Mas tendência, será que nós temos uma tendência aí no início do dia? A tendência no início do dia ela é muito fraca, né? Não necessariamente. Quantas vezes a gente já viu uma tendência que se inicia no início do dia e ela simplesmente muda completamente assim, sabe? Como mudou aqui. Aqui ele deu uma pancadinha, mas mudou. Quantas vezes a gente vê isso? Ou seja, tendências no início do dia não necessariamente serão tendências para sempre no dia. Quando o mercado já está maduro, ele já exibe uma tendência melhor. Naturalmente, ele já exibe uma tendência assim, mais clara, por assim dizer. Tá? Então, isso faz muita, mas muita diferença aí no seu entendimento. Tá? Então, você tem que entender aí a questão dos filtros. Tá? Existem filtros para você. Inclusive, esse filtro, por exemplo, tá?
Esse filtro, por exemplo, ó, do mercado maduro é específico para o mercado brasileiro. Tá? No mercado americano ele não é tão importante assim, já no mercado brasileiro é. Então o filtro aí ó, é uma particularidade aí do mercado brasileiro, uma adaptação aí para o mercado brasileiro, tá? A questão do filtro, ok? E vocês podem ver aqui, ó, a não ser que você pegou essa pancada aqui, ó, já tinha deixado uma ordem aqui, ó, mas se você não deixou alguma coisa aqui, ó, você não pegou nada não. E ainda tem que ficar muito esperto, porque se você fez só uma parcial, você tem que estopar o break-even rapidão aqui, porque desceu igualzinho uma bala. Tá? Mas isso aqui acontece muito no início do dia e não é legal. Tá? O percentual de acerto dele é mais baixo. Tá? O percentual de acerto aí desse setup aí, no início do dia, ele é mais baixo. Se ele é mais baixo, para que você vai operar? Ok? O que vocês têm que entender também, ó, que eu digo aqui, ó, deve também estar atento ao tamanho do stop. Muitas vezes, isso eu já falei no primeiro episódio, inclusive, e agora vocês podem observar por aí, não necessariamente, pessoal, não necessariamente aparece um setup com uma localização que eu quero entrar, eu entro no setup. Muitas vezes, um stop caro demais não é interessante. Aqui, por exemplo, vocês viram que houve a entrada, isso aqui é um VSS, afinal, tendência de baixa, 1, 2, 3 candles de repique, pancada, e deu certo. Só que observem, olha o tamanho desse candle, olha o pavio que esse candle fez, olha a volatilidade que teve esse candle. Ou seja, mesmo que você saiba agora que o pregão foi, né, o ativo foi, como que você saberia isso nesse momento? Gráfico parado é uma coisa, né? Gráfico parado é uma coisa. Gráfico andando é outra, né? Por isso é que eu falo com vocês. Tem vídeos meus aí, ó, operando, tanto na real quanto na demo, para explicar para vocês aí, ó, como funcionam os setups, tá? Eu não vou colocar aqui nesse vídeo, senão vai ficar literalmente uma enciclopédia, né? Um filme, por assim dizer, né? Vai durar aí 2 horas de vídeo, né? Mas o objetivo aqui com vocês é uma aula teórica aí, não tão pequena, né? Também não é tão extensa assim. Que vocês possam analisar com tranquilidade, possam observar, para então poder fazer as anotações aí e aprender como se operar. Tá? Então nós temos aí a questão do VSS com um stop grande demais. Tá? Não é o caso. Certo? Não é o caso, realmente não dá para operar com esse stop aí. Tá? Muito grande stop. E lembrando que o stop não é de único candle. Se fosse de único candle, já estava caro demais. Né? E como não é no outro ainda, fica inviável. Fica inviável. Tá? E mesmo assim ele pagou. Né? Até esse longo aqui ele pagou. Mas você não sabe. Aqui nós temos que colocar de uma forma mais real possível, né? Mais real possível. O que muita gente peca aí, que fica só nas possibilidades fantásticas aí. Ok, pessoal? Certo? Bom, então voltando, né? O stop precisa ser pequeno. Você não pode ter um stop gigante, tá? Não pode ser um stop gigante. Tá? As médias mais próximas aí, ó, 8,20 dos preços, deixam com o ativo com qualidade maior. Tá? Então vocês já começam a perceber qual que é a resposta daquelas perguntas que eu fiz ali há pouco tempo. Tá? E o mercado já maduro, ou seja, o mercado precisa estar um pouco maduro para ele realmente pegar a tendência. Tá? Para ele realmente pegar a tendência. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, alguns detalhes. Isso é importante saber também, olha só. Esse VSS aqui, ó, eu não opero esse tipo de VSS. Por que eu não opero? Porque o acionamento, olha lá, a entrada desse VSS, ela está no meio das médias. Tá? Então, na hora que eu entro aqui nesse candle, esse candle, a perda desse candle está no meio das médias, a média móvel de 20 e a média móvel de 8 períodos. Mesmo vocês tendo visto que foi embora, que teria dado certo o trade, e eu coloco de propósito, tá, pessoal? Eu coloco de propósito esses gráficos aí
que, embora eu não entraria e não está de acordo com o que eu ensino, teria dado certo, para mostrar para vocês que não é porque você não, vamos dizer assim, não, você tem que seguir o que está escrito, a maior probabilidade do gain. Se eu te falo que a maior probabilidade de você ter gain o rompimento desse candle tem que estar abaixo da 8 também, essa operação não vai dar certo. Essa operação não é interessante se você entrar, independente se você viu depois que deu certo. Tá? Isso é muito importante aí, porque pega muito em relação ao pessoal aí. O pessoal fica assim, nossa, eu não entrei e foi. No mercado a gente não tem isso, tá? Você pode ter entrado também, pode ter dado seu stop. Você tem que seguir uma regra. Muito importante você seguir um plano com a sua regra. Então, não existe, eu não gosto de operar VSS entre a média móvel de 20 e a média móvel de 8 períodos. Tá? Assim como um VBS também entre a média móvel de 20 e a média móvel de 8 não funciona, para mim. Tá? E aqui eu falo justamente isso aqui. Tá? Que os conceitos foram cuidadosamente estudados para o mercado brasileiro. Para operar em mercados internacionais, os operadores devem fazer o teste de cada situação em particular. Então, todos esses estudos aqui, pessoal, é o que dá mais certo no mercado brasileiro aí. Então, o jeito que dá mais certo no mercado brasileiro aí nessas setups aí que eu estou mostrando, é dessa forma aí. Ok? Lembrando que nós temos... tem muito mais slides, né, pessoal? Eu estou passando mais rápido, né, uma aula mais rápida. Lembrando que nós temos realmente uma possibilidade de stop, aí todos os setups vão ter essa possibilidade de stops. Porém, o stop só deve ser realmente considerado efetivo se todos os passos foram feitos corretamente, tá? Assim como esse, por exemplo. Tendência de alta, entrada. Você colocou o stop no candle anterior, como manda o figurino, houve o rompimento nesse candle verde e acabou levando stop. E foi um violino ainda. Tá? Um VBS claro em Lock 3 estopado, apesar de todos os critérios observados e operados com primor. Você obteve aí um stop efetivo. Você fez tudo e ainda você foi estopado. E ainda foi violinado, na verdade. Né? Paciência. Tá? Isso acontece com todos os métodos, com todas as formas aí operacionais. Ok? Perfeito? Então, dessa forma, pessoal, embora eu tenha passado bem rápido aqui, ó, eu falei coisas aí interessantes que eu tenho certeza que a maioria de vocês que não fizeram ainda mentoria ou não estão na sala ainda, que é o convite, lembrar que eu falo tudo isso todos os dias, pessoal. Todos os dias eu falo na sala esses detalhes aí. São muitos detalhes, afinal nós temos 816 páginas, tá? É só você ir aqui, ó, você entrar no site, tá? E fazer a compra aí, ou da mentoria, ou das apostilas, ou da Masterclass, ok? Eu fico aqui com o segundo episódio, tá? O terceiro episódio aí em breve aí estará presente aí também para vocês, ok? Em breve. Abraço a todos.